nosso encontro semanal sobre a situação epidemiológica da Covid-19 na Guiné-Bissau, apresentada pelo Alto Comissariado, mas uma compilação que é feita em colaboração com todos os intervenientes neste processo de resposta à pandemia, nomeadamente os nossos colegas do Centro de Operações de Emergências em Saúde. Como sabem também, hoje, 24 de agosto, é o último dia do atual estado de emergência decretado pelo Governo e o Conselho de Ministros reuniu hoje para se debruçar sobre a situação epidemiológica e decidir sobre um eventual prolongamento ou não do estado de emergência. O Conselho de Ministros irá fazer o seu comunicado e o Primeiro-Ministro irá dizer-nos quais serão as próximas etapas neste processo. Em relação aos dados da semana que vai de 16 a 24 de agosto, que corresponde à semana epidemiológica número 34, como habitualmente, vamos dar-vos a conhecer a situação no mundo, em África e na nossa sub-região, os países limítrofes da Guiné-Bissau, nomeadamente o Senegal e a Guiné-Conakry, e depois vamos atardar-vos um pouco sobre a situação na Guiné-Bissau, com detalhes sobre os dados nacionais e a nível regional. A nível do mundo, nós podemos, de forma resumida, dizer que houve um aumento de aproximadamente 10% do número de casos relativamente à semana anterior e que há um total de 23 milhões e 57.288 casos a nível de todo o mundo, registados sobretudo em algumas regiões do globo. Em termos de óbitos, o mundo inteiro registra cerca de 800 mil óbitos, mais precisamente 800.906, e também isto representa um aumento de cerca de 1% em relação à semana precedente. No continente africano, nós temos registrado uma redução significativa na progressão de casos, portanto uma desaceleração, e temos, mas no cômputo geral, temos um aumento de cerca de 1% de casos, tendo ultrapassado, portanto, a barreira do 1 milhão para registrar 1.369.000 casos. Em termos de óbitos, peço desculpa, este gráfico não está correto em termos de 800.900 óbitos, este é o total mundial. Na região portanto, no continente africano, em termos de óbitos, aqui sim, temos cerca de 20.000 óbitos por Covid-19 na região africana da Organização Mundial da Saúde. Vindo mais próximo de nós, este gráfico mostra a situação na Guiné-Conakry, na Guiné-Bissau e no Senegal. Como podem ver, o total de casos no país vizinho do Senegal é de cerca de 12.850, na Guiné-Conakry um pouco mais do que 8.000 casos e a Guiné-Bissau com 2.205 casos. Este é o gráfico que vos diz quantos casos a Guiné-Bissau tem de acumulados desde o início da pandemia. Neste gráfico vocês têm a evolução semanal do número de casos e, como podem ver, nas últimas 6 semanas epidemiológicas, portanto, a partir da semana 29, temos a semana 29, 30, 31, 32, 33, 34, nas últimas 6 semanas, nós oscilamos entre 51 e 61 casos. Portanto, nas últimas 6 semanas, um mês e meio, a Guiné-Bissau registrou o número mais elevado de 61 casos, que foi a semana anterior, a semana 33, e a semana 29 nós tivemos 51 casos. Portanto, para resumir,
a última semana, a semana 34 de que estamos a falar, nós tivemos 56 novos casos de Covid-19 na Guiné-Bissau. A última vez que nós tivemos mais do que uma centena de casos uma centena de novos casos, foi na semana 28, em que nós tivemos 110 casos novos de Covid-19. Continuando com mais detalhes, vocês podem ver neste gráfico que durante a semana antepassada, portanto de 10 a 15 de agosto, nós tivemos 1.211 amostras testadas, dos quais 57 positivos. Destes positivos, um positivo era uma segunda amostra, portanto nós temos 56 novos casos positivos, para um total de 2.205 casos acumulados de Covid-19 na Guiné-Bissau. Este é um resumo do número de viajantes rastreados, de amostras testadas, de novos casos positivos, como disse, 2.205 para casos acumulados, e nós temos 34 óbitos por Covid-19 e 6 óbitos por outras doenças, mas com diagnóstico positivo de Covid-19 e 1.038 casos ativos. Este gráfico mostra tendência semanal. Eu já tinha mostrado uma parte deste gráfico que vos dava a evolução do número de casos semanais, mas este combina o número de amostras testadas com o número de casos, novos casos positivos no país. Como podem ver, a semana passada nós tivemos um pouco mais de amostras testadas do que esta semana. A semana passada nós tivemos um total de 1.415 amostras testadas. Esta semana foi um pouco menos. Tivemos 1.211 amostras testadas. Portanto, houve uma redução de cerca de 200 amostras relativamente à semana anterior, mas desde a semana, na semana 28, nós tínhamos atingido o pico de 1.000 amostras semanais, depois baixámos para cerca de 800, 799, 747. Na semana 30 tivemos um pico de redução, cerca de 500 amostras, e depois nas semanas seguintes subimos para acima de 1.000, na semana 33, 1.415 e esta semana 1.211, mas um pouco abaixo daquilo que foi testado na semana anterior. Esta tabela dá-vos a situação a nível das regiões. Bafatá tem 49 casos positivos acumulados, Biombo tem 126, a região de Cacheu tem 42, a região de Farim um caso positivo, Gabu com 3, da região de Oio com 19, a região de Quíndara com 29 e o setor autónomo de Bissau com 1.928 casos acumulados, a região de Tomali com 7 casos acumulados e a região de Bulama tem um caso suspeito que está ainda para ser confirmado, e peço desculpa de estar aí no gráfico, na tabela, como caso positivo. Esta é a tendência semanal de casos por regiões, que o gráfico que vocês já conhecem. A barra azul é o setor autónomo de Bissau. Ao longo das várias semanas, o setor autónomo de Bissau predomina em termos de número de casos, mas como vocês podem ver, na semana 34, a proporção, a contribuição das outras regiões começa a ser importante. Nós começamos a ver aqui várias cores de várias regiões. Aqui, por exemplo, no início, nós só tínhamos Bissau e aqui tínhamos Biombo. Depois, Bissau domina, temos muito poucas cores, mas começamos a ver, a partir da semana 26, que estas barras começam a ter muitas cores. E isto significa que a percentagem, a proporção de casos nas regiões vai aumentando e as cores, essas barras vão também aumentando. Esta é a tendência de óbitos no país. Nós temos 34 óbitos
neste momento e não 33 como neste gráfico, eu peço desculpa, e casos internados e óbitos por região, nós temos um cumulativo de 124 casos internados desde o início da pandemia. Naturalmente, o maior número de casos internados no setor autónomo de Bissau, 96, mas também temos casos internados noutras regiões, Biombo 19, Bafatá 9. Atualmente temos 14 pessoas internadas nos nossos hospitais, dos quais 5 em Bafatá, 5 em Biombo e 4 em Bissau. Óbitos por Covid, um total de 34. Este é o resumo semanal que nós quisemos trazer à vossa apreciação, partilhar convosco e agradecemos a vossa presença. Para qualquer interação, clarificações, questões, esclarecimentos, estejam à vontade e estamos aqui em equipa para responder às vossas questões que possam ter. Obrigada. Obrigado, doutor. Eu tenho algumas questões para colocar. A respeito do estado de emergência. Há pouco a senhora saiu do Conselho de Ministros numa reunião com o ministro, com o governo. O que é que o Alto Comissariado propôs para aumento ou não das medidas de restrições? Aquilo que nós apresentámos ao Conselho de Ministros foi um conjunto de recomendações que devem ser tomadas em consideração em função dos dados que nós temos neste momento. O Conselho de Ministros está reunido, está a deliberar e irão, penso que no término das suas deliberações, indicar qual será a decisão relativamente ao estado de emergência. Nesse caso, este Alto Comissariado propôs um prolongamento do estado de emergência? O Alto Comissariado propõe que nós continuemos a observar medidas de restrição, na medida em que nós ainda estamos muito longe de ter a pandemia controlada no nosso país e temos visto o comportamento das nossas populações, pelo que a nossa proposta é no sentido de manter a situação de estado de emergência em que nós estamos. Mas, como digo, esta é uma decisão do Governo, do Conselho de Ministros, e que será comunicada a seu devido tempo. A outra questão que está relacionada com amostras, onde é que fazem recolha das amostras no Gucineto. Se verifica muita aglomeração nesse espaço. O que é que o Alto Comissariado está a fazer para reduzir esta aglomeração? Muito obrigada por fazer essa preocupação, que também é nossa. Temos noção e consciência das dificuldades que os viajantes e as pessoas que se deslocam ao Liceu Agostinho Neto para serem testadas têm enfrentado, sobretudo em vésperas de voos, em que há muito mais pessoas, e também sabemos que o espaço não é necessariamente o melhor dos espaços para esse efeito. Nós, se não fosse a época das chuvas, teríamos, por exemplo, utilizado o espaço do estádio para fazer esse exercício. Estamos a discutir com proprietários de algumas instalações da cidade de Bissau, onde existe um espaço maior e que nos vai permitir atender o maior número de pessoas em condições em que não haverá aglomeração. Mas é também preciso dizer que as pessoas têm que nos ajudar a evitar aglomerações. Mesmo que fôssemos para o estádio Lino Correia, por exemplo, se as pessoas vierem todas ao mesmo tempo e se não estiverem dispostas a observar o distanciamento, vamos continuar a ter problemas de aglomeração. Nós estamos aqui a pedir aos nossos utentes, à nossa população, que nos ajude a fazer respeitar as medidas, tendo em conta as circunstâncias do nosso país. Nós não temos, neste momento, à disposição das autoridades sanitárias ou mesmo do Governo, estruturas com espaço suficiente para acolher 400 pessoas que, por vezes, aparecem. Nós estamos, já fizemos uma formação e uma mobilização de 19 voluntários para aumentar a capacidade de atendimento, mas o espaço continua a ser reduzido, porque essas pessoas nem sequer podem trabalhar todas de uma vez, porque o espaço é reduzido.
Esperamos muito brevemente poder ter um centro de testagem maior, com mais espaço, com mais mesas de atendimento, para que, de facto, possa haver profissionalismo no atendimento dos viajantes. Também quero aproveitar para dizer que nós queremos começar o rastreio das pessoas de risco. Já está definido, já foi divulgado o grupo de pessoas de risco que devem voluntariamente fazer o teste da Covid-19, mas para isso nós também temos consciência que é preciso um espaço maior e estamos à procura desse espaço e esperamos poder, muito brevemente, fornecer melhores serviços à população. Doutora, a minha última questão relacionada temos algumas pessoas infectadas por ainda. Será que há um acompanhamento domiciliar dessas pessoas infectadas? E como é que está a fazer esse acompanhamento? Sim, sim. O acompanhamento domiciliário continua a ser feito, tanto na região, nas regiões fora do setor autónomo de Bissau, como no setor autónomo de Bissau, pelas equipas de resposta rápida que se deslocam a domicílio para seguir a situação das pessoas que estão em isolamento domiciliário. Sim, esse exercício continua, vai continuar, aliás, nós vamos intensificar o seguimento dos contactos das pessoas positivas para podermos estancar a pandemia. Obrigado. Portanto, neste momento, todas as regiões da Guiné-Bissau estão afetadas. Ou continua a Bulama. Ainda nem todas as regiões estão com diagnóstico com casos positivos, não só é Bulama como Bijagós. Ok, sabe que no quadro, na nossa pirâmide sanitária, Bulama é uma região sanitária e Bijagós é outra região sanitária. Portanto, as duas regiões ainda não têm casos positivos. Bulama tem um caso suspeito, que a amostra está ao nível do laboratório, esperamos ter o resultado nos próximos dias. Mas ainda temos duas regiões sanitárias sem casos positivos. Ainda sobre dados, quantos recuperados já temos? Estamos neste momento com 1127 casos recuperados, segundo podem ver. É tudo. Agradecemos a vossa presença. Penso que os meus colegas têm uma última mensagem a fazer, doutor Lato, antes de concluirmos, portanto, a nossa intervenção. Eu, pura e simplesmente, queria pedir a todos, sobretudo a nossa população em geral, temos uma sensação de que os guineenses já estão a desconfinar-se, os guineenses entendem que a pandemia passou e isso não corresponde à verdade. Nós, pelos dados que vimos, que os números estão a aumentar, infelizmente. Por isso, pedimos às autoridades sanitárias, às autoridades estatais, em todos os níveis, para respeitarmos escrupulosamente o que foi emanado no decreto presidencial. E para respeitarmos escrupulosamente as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias e pelo
recordo que a lavagem das mãos com água, sabão, lexívia e com gel hidroalcoólico, respeitar o distanciamento social e respeitar a utilização obrigatória e correta das máscaras. Isto é fundamental. A pandemia está presente, o vírus está em nós, está a movimentar-se, tudo depende do nosso comportamento individual e coletivo para podermos, de facto, ter sucessos nessa luta em que nós nos encontramos. Muito obrigado. Da nossa parte, é só alguém colocou a questão em relação ao seguimento das pessoas positivas nas comunidades. É bom dizer que temos sim seguido, mas temos registrado também um grande número de casos que recusam seguir as orientações dos colegas das autoridades sanitárias, no concernente à testagem, mesmo a primeira, como a testagem do controle, e isso tem dificultado significativamente os nossos trabalhos ao nível comunitário. O nosso apelo é de que haja uma colaboração de todos, como temos vindo a dizer, esta luta é a luta de todos nós, cerca de 2 milhões de habitantes da Guiné-Bissau, é uma responsabilidade exclusiva do Alto Comissariado do Governo da Presidência da República, mas é uma responsabilidade partilhada de cada um de nós, cerca de 2 milhões de habitantes. Por isso, a colaboração de todos é imprescindível para contornarmos a pandemia na Guiné-Bissau. Por isso mesmo exortamos, mais uma vez, para todas as pessoas que forem contactadas, sejam em diferentes categorias que poderão ser contactadas do contacto, de suspeito, etc., devem colaborar com as autoridades sanitárias por forma a podermos dar a resposta que se requer à situação. Muito obrigado. Obrigada pela vossa presença e pelo contínuo interesse em